No domingo, dia 9 de junho, dois crimes marcaram essa data. Foram duas mulheres que foram mortas. Uma delas aqui na capital, a outra no interior. Aqui na capital, a vítima foi identificada como Kathleen Soares de Souza, de 33 anos. Nós já falamos bastante sobre esse caso aqui nos telejornais da TV Gazeta. Acontece que, alguns dias depois, o principal suspeito dessa morte, o então noivo da Kathleen, o homem de 46 anos, identificado como Cimei Menezes Costa, ele se entregou à polícia. De lá para cá, muito tem se falado sobre a versão que ele teria apresentado. Até o presente momento, ele não confessou o crime. Eu estou ao lado do advogado Tiago Neri. Ele é o advogado de defesa do Cimei Menezes. Doutor Tiago, em primeiro momento, o que o Cimei teria dito? Ele teria utilizado drogas e não lembrava do que teria acontecido? O que ele falou a respeito do dia de domingo, dia 9? Isso mesmo. Olha só, nesse primeiro momento, inclusive, nós temos um inquérito policial que está sendo dado o andamento dentro do prazo até a sua conclusão. E, nesse primeiro momento, a versão do Cimei, ela é objetiva no sentido de que fez o uso do entorpecente naquele dia, mas que, a partir dali, não tem noção do que eventualmente tenha sido praticado. E nós, enquanto defesa, trabalhamos dentro dessa versão que está sendo colocada por ele, né? Inclusive, era uma pessoa que estava buscando melhorar, né? Tinha pedido a mulher em casamento alguns dias antes do fato, só que a Polícia Civil é que tem essa incumbência e esse dever de demonstrar se eventualmente existem outros autores, possivelmente, se a vítima poderia ou não ter outro tipo de algoz, outra pessoa que pudesse ou não querer ceifar a vida dela. E nós, enquanto defesa, estamos trabalhando dentro desse sentido, de que, apesar da versão do Cimei de que fez o consumo, né, o uso da entorpecência, mas que depois dali não consegue se lembrar se eventualmente praticou ou não o fato descrito no inquérito policial que ainda está em andamento. Então, partindo desse pressuposto, a defesa ela entende que é o momento de aguardar o que o inquérito policial vai dizer e se o Ministério Público, após a conclusão desse inquérito policial, vai ou não oferecer a denúncia com os elementos de prova, não só do fato, mas também da autoria delitiva, se apontar o Cimei por enquanto, principal suspeito. Então, doutor, nesse caso, ele não teria confessado porque ele não lembra realmente o que aconteceu. Seria esse o ponto. Exatamente. Nesse primeiro momento, trata-se de um suspeito. Como foi dito, nós estamos numa fase ainda extremamente prematura de um pré-processo. Não existe sequer um processo judicial. Nós estamos na fase administrativa, que é a fase justamente do inquérito policial. E aí é somente depois disso que a gente vai poder dizer se, eventualmente, o Ministério Público vai colocar ele enquanto denunciado ou vai ficar somente nessa condição de suspeito. Mas, independentemente disso, é bom que se diga que nós, enquanto defesas, orientamos a ele após a prisão preventiva que fora decretada em seu desfavor, a sua apresentação voluntária diante o juízo, demonstrando que se encontra com o desejo de oferecer à justiça que chegue-se numa verdade real sobre os fatos, que até para ele, neste momento, não tem a certeza daquilo que se eventualmente praticou. Então, como uma forma de demonstrar a sua colaboração com a justiça, orientamos ou entregamos de maneira voluntária à justiça. É uma pessoa que é primário, tem bons antecedentes. Por evidente, nós não podemos se utilizar isso de maneira isolada, não é? Trata-se de um fato que tem uma gravidade subjetiva, mas, tecnicamente avaliando, isso não pode manter a prisão de alguém. Isso daí é uma avaliação técnica que é feita pela defesa e nós vamos, inclusive, no momento mais futuro, mais que próximo, pedir que essa medida tão constritiva seja revogada a depender dos elementos que ainda serão produzidos nos autos e no processo. Doutor, ele teria falado como era de fato a relação dele com a Kathleen, se eles passavam por algum problema ou algo do tipo? A relação dele, como toda a família que inclusive recebemos, sempre foi muito positiva. Não teve nenhum problema assim
que as pessoas pudessem dizer que naquela relação existia um problema, que naquela relação ela era bombardeada de brigas, de situações. Pelo contrário, sempre foi uma pessoa muito calma. Todos os amigos são uníssonos do CIMEI de dizer que ele sempre foi uma pessoa muito calma, muito compassiva e que não entendem o porquê ele está sendo o principal suspeito dessa situação. Tanto é que dias antes, né, do fato ter ocorrido, ele pediu a mão dela em casamento. Então, assim, fica uma situação extremamente confusa, né, dentro desse contexto que, como dito anteriormente, é um ônus do Ministério Público, é um ônus do Estado provar ou não que é o CIMEI o autor daquele fato. Por enquanto, então, é aguardar o andamento da justiça. Exatamente. Nesse momento, nós vamos aguardar a conclusão do inquérito policial. Após a conclusão do inquérito policial, vai ser remetido os autos para o Ministério Público, que vai decidir ou não pela denúncia do CIMEI. E nós, enquanto defesa, também aguardaremos, claro, observando as medidas constritivas que já foram impostas a ele, que é a prisão preventiva, e solicitar, diante a desproporcionalidade e desarrazoabilidade dessa situação, que sejam revogadas, por exemplo, para um monitoramento eletrônico ou coisa que o valha. Medidas menos excepcionais. Doutor Tiago, muito obrigado pelas informações. Portanto, é um caso ainda que segue sob a responsabilidade da Justiça e, claro, a gente vai acompanhar e trazer o desenrolar aqui na TV Gazeta. Com imagens de Márcio Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.